Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo desse incrível livro, A Arte de Argumentar. A gente fez uma introdução na primeira parte do vídeo e hoje eu vou dar foco principalmente aos argumentos lógicos, não lógicos, as falácias, no caso, né? E ele começa, nessa segunda parte do vídeo, colocando uma técnica de como a gente argumentar, como a gente convencer as pessoas. E ele diz que a gente não deve, logo de imediato, colocar nossa tese, o nosso argumento para o outro. A gente deve fazer um plano de fundo para poder colocar o outro mais tranquilo, a outra pessoa, e aí sim a gente apresenta a nossa tese. Como seria isso? Um bom exemplo são os políticos, religiosos. Chega um político para você e diz: você está satisfeito com a sua vida hoje, com a questão financeira, com a questão de trabalho, de tudo, saneamento básico, tudinho? Então ele já vai colocando algumas questões que ele sabe qual será a sua resposta. Aí você vai dizer não. E aí ele entra com a tese dele. Então vote em mim nessa eleição que eu vou resolver todos esses problemas para você. Isso é convencendo as pessoas. Em questão de produto, se você for vender um produto, é a mesma coisa. Você pergunta logo se o outro está satisfeito com aquele produto que ele usa no dia a dia, tudinho. Geralmente ele vai dizer que não. Se ele disser que sim, aí você pergunta o motivo. E aí é quando você apresenta a sua tese ou o seu produto. E aí você apresenta o que tem de diferencial do outro, no caso, né? É convencendo as pessoas. Sendo que para isso, o autor apresenta algumas técnicas, que é chamada de técnicas de argumentação. E quais seriam elas? Seria compatibilidade ou incompatibilidade, que seria esse caso, né? A pessoa faz uma pergunta e você diz que não está satisfeito. Então você apresenta a incompatibilidade ou a compatibilidade, se ele disser que sim ou que não, dependendo do caso, né? Aí você apresenta a sua tese. A outra é a regra da justiça. Quando existe um argumento que os dois estão no mesmo patamar, tudo igual, e um tem um favorecimento e o outro não. Ele se torna injusto. E para ser justo, você tem que argumentar que se os dois estão no mesmo patamar, iguais, os dois merecem o mesmo tratamento. É questão de quando você faz uma análise de filme, então você está discutindo, argumentando com um seu amigo, um familiar sobre um filme, e aí você diz: esse filme é bom, esse filme de terror é bom. Aí o outro diz: não, não é bom por causa do outro filme de terror. Então são dois filmes de terror, mas no momento que um fala de um filme de terror, o outro fala de um filme de comédia, aí já é incompatível no caso. Para ser justiça, os dois têm que ser na mesma categoria, não é? Ele apresenta também a retorção, que no caso é a contradição do argumento. Isso é muito comum em leis. Ou seja, chega alguém e diz: vamos fazer uma medida provisória. E aí apresenta a medida, os artigos e inciso tudinho. Pá, tudo certinho. Sendo que dentro dessa medida já existe uma contradição. Pode existir uma contradição. Algum inciso, alguma lei é incompatível com a Constituição. No caso, no Brasil, né, a Constituição brasileira é incompatível. E aí é quando há um choque de conflito. É muito comum que muita gente, muitos assessores políticos, parlamentares, eles não leem as leis que eles estão criando, os projetos, as MP. E aí, quando chega lá na Câmara dos Deputados, o que acontece? A incompatibilidade. E aí vota tudinho, vem o veto, vem aquela complicação toda. É chamado de retorção. É quando há uma contradição num argumento. Existe o ridículo. O ridículo é como se fosse uma situação, uma ironia, no caso, né? Ao invés de quando a pessoa fala: ah, eu gosto de tal time de futebol, não sei o quê. Ao invés de você dizer que é um time ruim, que é um time que não presta, é aquela coisa que nunca ganhou nada, você coloca uma ironia. E aí a ironia pode ser bem explícita, que o outro perceba, ou bem sutil ali, bem por baixo, que o outro não tenha tanto acesso.
Então, vamos supor, questão religiosa. Alguém fala, não, porque eu acredito no meu líder religioso em tal, tal, tal. Como foi, dando um exemplo, hipotético, a questão de evangélicos, coloca. E aí você pode usar uma ironia. Você dizer, realmente, você está certo. Você está tão certo que a pastora Froderiz é toda correta, só fala a palavra, a boca dessa só é a palavra de Deus e tudo mais. Você está totalmente certo. Isso é uma ironia, que a gente sabe quem é Froderiz e o que ela fez. Então, ao invés de você atacar tudo, você coloca lá um exemplo que não é muito, vamos dizer, muito honesto. E aí você coloca um exemplo de ironia. Se o outro vai captar isso ou não, depende do outro, depende do entendimento do outro naquele momento. Mas você solta isso, né? No caso. E existe, para a gente finalizar essa a segunda parte, no caso, né? Que são falácias. As falácias são argumentos falsos que a gente usa. Todo mundo usa em algum momento. E em algum grau a gente usa essas falácias. E são quais? O autor coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 falácias. Mas eu acrescentei mais uma que não tinha aqui, eu acrescentei, eu vou dizer lá no final qual é. A primeira, ele diz que os nomes são complicados, porque são em latins. Então, se eu falar algum nome, eu vou estar colocando aqui o nome correto, ok? É o ad báculo. O que seria o ad báculo? É quando uma pessoa usa a força no seu direito. Quando uma mãe chega para o menino e diz, saia daí senão eu vou bater em você, ela está usando a força. Ela não precisa usar argumento, nem tentar convencer o menino através de questões lógicas, não. Usa a força. Ou sai, ou apanha. Ponto. Não tem discussão mais. Existe o ad hominem. O ad hominem é quando você ataca a pessoa e não o argumento dela, no caso, né? Exemplo, políticos, né? Vamos lá, Fernando Collor. Fernando Collor fala algo muito importante, um argumento, ele coloca um argumento muito importante. Mas ao invés de você escutar o argumento dele e tentar perceber se realmente faz sentido ou não, você tentar refutar o argumento dele, de imediato você diz, aquele foi um ladrão que roubou todo mundo e ainda continua lá no Senado roubando. Você atacou a pessoa, mesmo merecendo isso tudo, mas você atacou a pessoa e não o argumento dele. Isso é chamado de ad hominem. Você ignora o argumento e muitas vezes quando você ignora é porque o argumento está correto. E aí você não quer debater sobre o argumento, você ignora e ataca a pessoa. Pode ser de qualquer lado. A direita atacando a esquerda atacando a direita, o centro, com quem seja. Isso é muito comum. Existe o ad ignorante, que seria o quê? É quando você diz que algo é verdadeiro, porque até o momento não foi provado que ele seja falso. Então, enquanto que não for provado algo falso, ele é verdadeiro. Então, vamos supor, se você acredita que existe um gato azul na Lua, enquanto que alguém não provar que realmente não existe isso, ele se torna verdadeiro. Nem que seja só para sua cabeça, mas se torna verdadeiro. Ok? Existe o ad misericórdia. O que seria isso? É quando você usa um argumento de piedade para convencer o outro. Como? Exemplo, em trabalho mesmo. Você diz, fulano, você chega num chefe e diz, fulano precisa de um aumento, porque tem não sei quantos filhos, ele tem que pagar aluguel, ele está realmente necessitado. Ou seja, você usa a questão emocional, a questão da piedade, para convencer o outro a fazer aquilo que você quer. Convencer e persuadir, no caso, né? Que são as duas relações. Então é o ad misericórdia. Existe o ad verecundia. São nomezinhos chatos. Esse daí é o argumento da autoridade. Então a autoridade, por ser autoridade, o pessoal dá uma ênfase maior nele. Ele tem, vamos supor, chega numa palestra em alguma coisa, pela autoridade dele, o que ele fala, o pessoal toma como verdade. E às vezes não é, mas tomam como verdade.
E existe, ele finaliza com o último, é o ad populum, que seria o quê? Alguém diferencia um apelo emocional ao povo com o propósito de ganhar algo. Isso é o chamado populismo na questão da política, né? Ou então em meios religiosos também existe isso, que é a ênfase. Quando ele começa a gritar, quando começa a gesticular, quando começa aquele som, aquela coisa, o pessoal entra em transe naquele momento e o que ele disser para fazer o pessoal faz. Pula, pula, corre, corre, come grama, come. O que quiser, o que ele quiser, a pessoa faz. Ele usa esse argumento e a pessoa se convence disso. E o último que eu coloquei, que não tem no livro, mas que deveria ter, é a falácia do espantado. A falácia do espantado é quando ele desvia o assunto daquele argumento. Ou seja, você está falando de um assunto, vamos supor, qualquer assunto aí, política, televisão. Você está falando de televisão, TV, as emissoras. E aí você começa a falar das emissoras e a pessoa desvia esse assunto para falar de youtubers. Os youtubers são assim, o YouTube funciona assim, a rede de streaming funciona assim, a Netflix. E você não fala da televisão tradicional. Você desvia o foco do argumento. E geralmente você desvia porque você não tem conhecimento naquele argumento. Então, quando eu não tenho conhecimento naquele argumento, eu desvio para outro assunto, vou tentando desviar. E você vai indo naquele embalo. Então, quando uma pessoa tenta desviar o seu argumento, é a chamada falácia do espantado, você para na hora de conversar com a pessoa, para e diz: olha, a gente está discutindo isto. TV aberta no Brasil. Então, esqueça YouTube, esqueça Netflix, vamos focar aqui, TV aberta. Quando a gente terminou o assunto, que eu disser, que você disser, terminou o assunto, aí a gente fala de YouTube e dos outros. Mas vamos ficar aqui. Você sempre puxa o argumento, puxa a pessoa para continuar ali. Porque aí ela vai dizer se realmente tem noção, se não tem, se tem conhecimento, se não tem. E finaliza. Aí depois fala de outra coisa. Mas a falácia do espantado faz o quê? Tenta desviar você para o campo dele. Você não pode permitir isso. Então hoje a gente falou o quê? Falou das falácias, de técnicas de convencimento. Semana que vem a gente vai finalizar. Eu vou falar qual foi a conclusão do livro, disso tudo, e vou falar considerações finais minhas com relação a isso tudo. E para o dia a dia da gente, para poder a gente se comunicar, argumentar melhor com todo mundo, seja lá quem for, de idade, de sexo, de religião, de tudo. A gente ter um relacionamento melhor. Então vai ser mais tipo um bate-papo, umas dúvidas que a gente vai tirar no caso, semana que vem, ok? Então até semana que vem.